Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Glória a Deus. Estamos muito alegres, né? Porque estamos aqui para cultuar o Senhor juntamente com você aí na sua casa. Estamos muito felizes. Eu falei durante toda a semana que o sol voltou a brilhar, né? A nuvem escura passou. Aquele tempo sem cor, sem colorido, aquele tempo cinza passou. Glória a Deus. E nós louvamos ao Senhor por isso. Porque o colorido voltou. As cores estão brilhando na nossa vida. É assim que nós nos encontramos. É assim que o nosso coração se encontra em festa. Porque estamos bem. Porque o Senhor Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E nós louvamos a esse Deus. Porque durante toda essa semana nós vimos o agir do Senhor na nossa vida. Nós vimos o cuidado de Deus para conosco, para com nossa família, para com nossos filhos, para com todos os familiares, né? Os de perto e os de longe. E nós louvamos a Deus por isso. Bem, podemos dizer uma semana que veio de um pacote de muita coisa. De dor, de tristeza, de perda, de enfermidade. Mas o Senhor foi conosco em todo o tempo, em todo o tempo. O Senhor não se ausentou. E nós louvamos a Deus por isso. Glória a Deus. E desde já nós convidamos a você aí que está conosco a adorar o Senhor nesta noite, a louvar a esse Deus tão maravilhoso, a esse Emmanuel, Deus conosco. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero já saudar aos irmãos que estão conosco nesta noite, que já está cultuando conosco. A irmã Alice, em Barra de Maxaranguape. A paz do Senhor, irmã Alice. A paz do Senhor, a irmã Nininha. A irmã Rose. Rose é aqui, pertinho de nós, aqui do Amarante. A graça e a paz, Rose. A irmã Clélia também está conosco, de Barra de Maxaranguape. Aleluia. A irmã Yara, em Alto do Rodrigues. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor por essas irmãs. Os irmãos aí que já estão entrando, né, para cultuar conosco, para adorar o Senhor, para exaltar e glorificar o Senhor nesta noite. E vamos orar, agradecer ao Senhor, né? Enquanto alguns irmãos ainda estão entrando, vamos orar. Aleluia. Amado Deus e bendito, nós te louvamos, Senhor. Nós rendemos graças a Ti nesta noite, ó Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. É o nosso Emmanuel. É o nosso general de guerra. Obrigada porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor é bom, Pai. E nós te exaltamos nesta noite. Nós glorificamos o teu nome. Nós rendemos graças a ti, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada irmão, Senhor. Cada irmão, Senhor, que está entrando aqui nessa live, Senhor.
Nós te rendemos graças, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, representando uma família, ó Pai. Nós te rendemos graças, Senhor, pelo dia de hoje, por esse dia que o Senhor fez. Nós te rendemos graças, ó Pai, pelo ar que nós respiramos. Nós te rendemos graças, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus, que tem nos sustentado todos os dias, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por estar em nós, habitar em nós, aleluia. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor tem provido, Senhor, o nosso coração. O Senhor tem provido, Senhor, a nossa mente, Jesus. Sim, Pai. O nosso todo interior, Deus. Não só isso, mas também, Senhor, provido o nosso exterior, as nossas necessidades físicas e diárias, Senhor. Ó Deus, nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor tem, Senhor, se feito presente diariamente em nossa vida, Pai. E nós te louvamos por isso, Senhor, nesta noite, nesse dia de hoje, Senhor. Ó Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de te adorar. Obrigada pelo privilégio de te adorar. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de anunciar as boas novas do Evangelho. Ó Deus, esse Evangelho que liberta, que salva, que cura, que transforma, que restaura, Senhor. Isso é privilégio para nós, Senhor, de anunciar, Senhor, as boas novas. Obrigada pela Tua graça, Senhor, sim, continuamente em nossas vidas, ó Deus. Obrigado. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos nesta noite, ó Deus. Obrigada, Jesus, por estarmos aqui com você aí na sua casa. Ainda assim, dessa forma, distantes, né? Distantes através de uma câmera. Mas, mesmo assim, irmãos, é motivo de alegria. Porque quão bom é, amados, quando nós nos juntamos nesse propósito de adorar o Senhor. O Salmo diz que quão bom é, né? Quando nós vamos à casa do Senhor. A igreja somos nós. A igreja está aqui na minha casa. A igreja do Senhor está aí na sua casa. E quando nós estamos nessa mesma linha de pensamento, nesse mesmo propósito, né? Podemos até dizer que alegria ir à casa do Senhor, cultuar o Senhor, porque não é o prédio, né? Não é o prédio, mas é o que nós, o propósito do nosso coração, é o que a motivação, né, do nosso coração. Que isso sim, quando ela é real, quando ela é sincera, sabe? Quando ela é sincera e tem esse intuito de adorar o Senhor. Eu creio piamente que o Senhor recebe, que o Senhor está recebendo o nosso culto nesta noite, o nosso aqui e o seu aí na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, Gilsonete, Nete, mais conhecida como Nete, minha cunhada, né, aqui em Natal. João Nazareno, né, o nosso diácono em Barra de Macharanguape. Andréia em Muriú, glória a Deus. Josélia em Barra de Macharanguape. Minha tia Lorica em Alto do Rodrigues, glória a Deus. Micarla em Barra de Macharanguape também está cultuando conosco. Graça e paz a todos, a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus invada os lares de vocês nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não há nada igual
vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia. Nós bendizemos o teu nome. Sim, Tu és bem-vindo ao Espírito Santo. sim, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei em mim o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem mudar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória, Senhor. Sim, Senhor. Sermos inundados pelo teu Espírito. É o que nós queremos nesta noite. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, Fati. Aqui é do pastor Gilvan, em Macau. Um beijo, minha amiga, minha querida. Cristina, em Barra do Macharanguape. A paz do Senhor. Olá, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. aleluia, Jesus.
Quão precioso é o teu amor, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. o impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, Mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite, Senhor. Oh Deus, pedimos a ti, Senhor. Aleluia. Nos rendemos a ti, ó. Sim, Senhor. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Aleluia. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O impressionante, infinito, aleluia, ousado glória a Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a ti, Jesus. Glória, glória, glórias a ti, Senhor. Nós não merecíamos. Sim, Senhor. Mas mesmo assim o Senhor nos amou primeiro, se entregou por nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua graça, Deus. Glória a ti. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Jânio e Java em Parnamirim. Glória a Deus. Fabrícia, graça e paz, minha amada. Josiane em Alto do Rodrigues. A graça e a paz, minha querida. Glória a Deus. Adriana, a paz do Senhor, querida. Janilson, capelão Janilson em Pendências. Glória a Deus, a graça e a paz, meu amigo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irismar em Alto do Rodrigues, a graça e a paz, minha amada. Etienne em Barra de Macharanguape, glória a Deus. Marisete, aleluia. Sejam bem-vindos a esse culto online, né? Aleluia.
Já falei. Já falei. Amém, amém. Já falei, já saudei os irmãos com a graça e a paz aí a todos os irmãos aí em Barra do Macharanguape, Alto do Rodrigues, Pendência, Macau, Natal, Amarante. Glória a Deus. Os irmãos aí, né, alguns eu não sei ainda a localidade, mas glória a Deus, Muriú, né, os irmãos de Muriú. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então a todos vocês sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E Deus vos abençoe nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer a leitura devocional desta noite no livro de Salmos, capítulo 73. Salmo 73. Nós vamos ler apenas 4 versículos, que diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 23. A partir do verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Salmos 73, a partir do verso 23, que diz assim, baixa um pouquinho. No entanto, estou sempre contigo, e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberás com honra. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. O Senhor é tudo o que sempre nós e vocês precisamos, amados irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. O salmo, esse salmo, Davi, ele começa falando, perguntando sobre as questões dos ímpios, porque eles tramam, né, o mal e como eles se saem bem nos seus projetos, porque que sempre tudo que eles arquitetam, tudo que eles planejam, eles se saem bem, tudo dá certo, porque que as riquezas, né, em tudo eles vão bem, e ele fala isso, mas aí ele questionando a Deus. E bem, se não é assim na nossa vida, por que é tanta luta? Por que a gente sai de uma coisa, de uma tribulação, e logo vem outra, e às vezes vem outra mais forte ainda, vem tempestades mais fortes, saindo de um problema e caindo em outro, é como se estivesse saindo de um buraco e caindo em outro, né? E às vezes nós nos perguntamos isso, pergunta para o Senhor. Eles tudo vão bem, em tudo essas pessoas vão bem, mas nós nos esquecemos de algo. Eles em tudo vão bem, em seus projetos, planos, sonhos. Os sonhos são materiais, os projetos são materiais, né? As coisas que eles executam são terrenas. Então, tudo isso é algo que é aqui, é na terra, é algo que é palpável, algo que é visível, né? E ele, quando chega aqui, aí ele reconhece que tudo isso é passageiro, que tudo isso vai ficar, e entende que o maior tesouro ele já tem, que é o Senhor. Ele tem o Senhor, nós temos o Senhor, nós temos tudo. Então, de que mais nós temos falta? Se nós temos o Senhor, não temos falta de mais nada, irmãos. Nós temos o Senhor, nós temos tudo. Nós temos o Senhor, tendo o Senhor, nós temos um grande conselheiro. Nós tendo o Senhor em nossa vida, nós temos o maior tesouro que o ser humano poderia ter na terra. É o Senhor em nossas vidas. Então, não tenho falta de nada. Eu tenho tudo. Você tem tudo.
que é o Senhor. Tendo o Senhor, nós temos força. Glória a Deus. Tendo o Senhor, nós temos esperança. Tendo o Senhor, nós temos paz. Tendo o Senhor, nós temos alegria. Nós temos gozo em nosso coração. Nós temos esperança. Nós temos confiança. Sabe? Nós vislumbramos um dia melhor. Vislumbramos um horizonte, né? Então nós temos tudo em nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração, tá? Depois medita nesse Salmo 73, tá bom? Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem mais, pastor, está conosco? Fala aí para mim. Eu falei aqui. Sim, nós estamos com 24 pessoas na sala. Vavaldo está conosco, o cunhado do pastor, né? O pastor Gilvan está conosco também nesta noite. Glória a Deus, aleluia. No meu aqui a irmã Neide, entrou aí a irmã Neide em Barra de Macharanguape. A graça e a paz, minha querida. Glória a Deus. Isso mesmo, Nete. Somos atribulados, mas não angustiados. Aleluia. Em 2 Coríntios fala isso, né? Paulo fala, né? Sobre essas questões de somos atribulados, perseguidos, né? Muitas coisas nós iríamos ver, mas nada disso iria nos destruir. Aleluia. Glória a Deus. Vai louvar, pastor, mais um hino? Vamos começar. Vai entrar na palavra agora? Vamos entrar na palavra. Vai entrar na palavra? Glória a Deus. Então está com o pastor agora a palavra. Prepara aí teu coração, querido, em nome de Jesus, que Deus vai falar conosco agora. Já está, né? Já está falando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6. O Evangelho de João, capítulo 6. Então que você possa ir com a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 22. E vamos ler até o verso 40. São cerca de 18 versículos. Nós vamos estar lendo. Então você tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Esse é um texto conhecido, mas um pouco ignorado, principalmente em algumas denominações, devido à estrutura que o texto traz. Esse texto é um texto polêmico, é um texto que os ouvintes desse discurso foram embora, não suportaram essa verdade contida nesse texto, e muitos deles foram embora. Talvez o que você vai escutar hoje também, isso também não lhe agrada aos ouvidos, porque o texto ele mexe com essa estrutura humana, esse ego humano. Então eu quero que você, com paciência, ouça esse texto, esse discurso feito por Jesus ali no mar de Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, Jesus ensinando ali àquelas pessoas, e muitos não suportaram esse discurso e foram embora, porque afinal de contas é um discurso, um dos mais duros pregados por Jesus. E eu amo demais esse texto, porque ele traz uma verdade muito forte aos nossos corações. É verdade. Então, diz assim o texto, a partir do verso 22, Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler aqui a partir do verso 22, que diz assim: No dia seguinte, a multidão ficou do outro lado do mar, que ali notou não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo este partido sós.
Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, e tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, e seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então disseram-lhe: que sinais fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos desse pão. Declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos já disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhuma eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que texto maravilhoso, amado. Que texto que vem falar acerca desse evangelho que traz essa boa notícia. Mas é um texto que é confrontador. Se nós analisarmos o contexto da história, Jesus está do outro lado, né, do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades, também como é conhecido, e uma grande multidão ali estava para ouvir a Jesus. Então Jesus olha para aquela multidão e vê que está ficando tarde, e chama os discípulos e diz: olha, vamos ter que arrumar comer para essas pessoas. Filipe indaga: ora, aqui precisava um horror de dinheiro para comprar muitos pães, e olha se desce para alimentar essa multidão aqui. De repente chega alguns: olha, aqui tem aqui, se não, 5 pães e 2 peixinhos. Um rapaz aqui trouxe um lanchinho e tem isso aqui. Jesus disse: então baixa, manda o povo sentar na relva aí. Era muita relva que existia naquela época ali, naquela desfiladeiro, né, próximo ao mar. Então Jesus vai e pega aqueles alimentos, rende graças ao Senhor e manda distribuir. E diz que alimentou aquela multidão inteira, ao ponto de sobrou, né, 12 cestos cheios de pedaços de pão que sobrou, que alimentou aquelas pessoas. Então, todos ficaram ali maravilhados com aquilo,
viram aquela multiplicação dos pães e ficaram ali, todo mundo eufórico com o que Jesus tinha feito, e correram para cima de Jesus e queriam transformar Jesus. Esse é o profeta que nós queríamos, esse é o profeta que veio mesmo, nós devemos decretar ele rei de Israel, porque ele alimentou as pessoas. E Jesus nunca gostou desse tipo de coisa. Jesus nunca gostou disso. Jesus simplesmente, olha e não quer aquela posição. Então Jesus diz aos seus discípulos: olha, vocês pegam o barco, vão-se embora, atravessem voltando para Cafarnaum, eu vou subir ao monte. E Jesus sobe ao monte ali, e Jesus subindo ao monte, ele fica ali, e os discípulos seguem a viagem, e de repente, no meio do mar, os discípulos ficam preocupados com um grande vento, tempestade. Jesus se aproxima deles e em seguida entra no barco e vão para Cafarnaum. No dia seguinte, após o ocorrido, após esse fato, que os judeus correram de novo, vamos para lá para a gente comer pão de novo, né? E quando eles chegam lá, não encontram ninguém, senão alguns barquinhos, e ficam perguntando uns aos outros, vão para Cafarnaum, e vai todo mundo atrás dos pães, né? Vai todo mundo atrás ali dos pães. É no texto que nós lemos nesta noite, a partir do verso 22, quando diz: no dia seguinte a multidão ficou do outro lado, né? E pegam os barcos e vão e partem para Cafarnaum, né? E quando eles chegam lá e encontram com Jesus, a primeira pergunta que eles disseram a Jesus: mestre, quando chegaste aqui? Mestre, quando chegaste aqui, no verso 25, né? E encontrando do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Aqui começa o desespero daquele povo. Aqui começa o desespero de muitos. Porque afinal de contas, muitos buscam a Deus, muitos só buscam a Jesus por causa dos resultados. Jesus não tem o menor prazer em realizar milagres. Os milagres que foram feitos no decorrer do Evangelho foi por causa da maldade, da corrupção do coração do homem, para que o homem percebesse, mas que a palavra e olhasse era suficiente. Então, mas isso mexe com a estrutura humana, que gosta do pegado, de estar ali pegando em algo. Então, aquelas pessoas que buscavam a Jesus ali, Jesus mesmo diz: vocês não estão me buscando porque vocês viram os sinais. Vocês estão me buscando porque vocês usufruíram, vocês se fartaram dos pães. O que vocês vêm atrás aqui é de pães, não é de mim. Muitos buscam Jesus exatamente por causa disso, porque querem usufruir daquilo que Deus tem para dar. Eles não querem Deus. Eles não querem simplesmente amar a Deus pelo que Deus é. Eles não querem simplesmente Jesus pelo que Jesus é. Não, mas é pelo que Jesus pode oferecer. É o que Jesus pode dar. É o que Jesus pode fazer. E isso arregimenta essas multidões malucas e loucas que querem fazer de tudo para que as coisas aconteçam do seu bem modo, da sua maneira. E Jesus diz: não, não é assim. Vocês estão atrás de mim aqui, não é por causa de mim. É por causa dos pães que vocês vos fastastes, né? E Jesus diz a ele: trabalhai não pela comida que perece, mas aquela que subsiste para a vida eterna, no qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Não busquem isso. Busquem relacionamento comigo, busquem trabalhar no sentido de ter relacionamento comigo, de estar junto, né? Porque ele diz: porque o Filho do Homem, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste a vida eterna, no qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então dirigiram eles, pois, e perguntaram: que faremos, pois, para realizar as obras de Deus? Essa é a pergunta que muitos fazem. Ou melhor, essa é a pergunta que muitas vezes, sem entender, acham que estão fazendo. A obra de Deus.
da forma, do seu jeito, da sua maneira, como é. E Jesus mesmo, eles perguntaram aqui a Jesus, o que faremos para realizar as obras de Deus? É uma pergunta que muitos deveriam fazer a si mesmo, que muitos deveriam fazer. O que é que eu faço para realizar a obra de Deus? Que obra de Deus é essa? Que tanto fala assim na obra de Deus, fazer a obra de Deus. Que obra é essa? Muitos nem sequer perguntam, vão no seu peito, na raça, de qualquer forma, fazer a obra de Deus, não sabe nem que obra é essa, nem o que é, nem o que significa. Não olha nem sequer no texto, uma pergunta como essa, tão esclarecedora, que chega aqui, quando aqueles judeus que não queriam nada com Deus, queriam com os resultados, e agora eles perguntam, o que faremos para fazer as obras de Deus? Aí Jesus vai e responde da maneira mais simples, categórica, simples como esse evangelho, que é verdadeiro, que é genuíno e simples, sem fermento humano, sem essa loucura humana, sem esses egos humanos. Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Simples assim, creia em Jesus. Mas acontece que é difícil apenas crer em Jesus. As pessoas elas precisam de algo de unção, algo que tremam, que estremeçam, porque crer apenas em Jesus é muito simples, não se aceita. Jesus diz, a obra de Deus é essa, que creias naquele que por ele foi enviado. Em Jesus. Simples. Mas como é esse crer? Eu também preciso saber como é que é esse crer, como é esse acreditar, essa confiança plena, não é isso? Creiais naquele que por ele foi enviado. Então eles disseram, que sinais fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, Deus já comeu o pão do céu. Então eles vêm com a desculpa. Que sinais você faz para que a gente creia em você? Que tipo de sinais você pode fazer para que possamos crer? Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, Deus de comer o pão do céu. Então eles vão agora, eles mudam o discurso. Eles não confiam em Jesus, como muitos não confiam até hoje. Confiam no seu braço, na sua força, na sua língua, na sua voz, no seu pensamento, na sua maneira como você idealizou um Deus que não existe, que é só seu. Não é o que está na Bíblia, não é o que está no Evangelho, mas é um Deus que você idealiza. Então, quando você é confrontado com esse Evangelho simples, que diz, basta crer, você espera aí. Mas não é bem assim não, tem que fazer um rodopio, uma espada, tem que fazer alguma coisa miraculosa para que as coisas funcionem. Então é exatamente ele diz aqui a Jesus, que sinais tu fazes? E eles tinham visto os sinais, são tão hipócritas, porque eles tinham visto os sinais. Mas eles vêm com essa, que sinais tu fazes? Ainda vem dizer, nossos pais comeram do pão que caiu do céu, como está escrito, Deus já comeu o pão do céu. Jesus vai e replica a ele, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é o que o meu Pai vos dá. Porque o pão de Deus é aquele que desce e dá a vida ao mundo. O verdadeiro pão é o meu Pai quem dá. O verdadeiro pão é esse que desceu do céu. Esse que desceu do céu. Então, quando Jesus fala de novo desse pão, quando Jesus fala desse pão que desce do céu, a mente ainda está embutada, está encoberta. É tanto que ele diz, então me dá desse pão, Jesus. Eu quero, é desse mesmo que nós estamos falando aí, Jesus. É desse pãozinho, nós queremos é isso aí. É exatamente isso. As pessoas, elas querem o resultado. Eles não sequer nem compreendem o que é que o Evangelho está falando, o que é que Jesus está dizendo. Assim como foi naquela época, não é diferente hoje. Há uma espécie de venda nos olhos, nos ouvidos, que se escuta, não entende, e se vê, não consegue enxergar.
Quando Jesus fala assim, o verdadeiro pão é o que desceu do céu. O pão é esse que dá a vida em favor dos homens. É esse que desceu do céu, que estava ali reconciliando o homem consigo mesmo, não imputando os seus pecados, mas trazendo para si, para perto, através desse amor bendito de Deus. Mas eles não entendem. O que eles dizem? Não, me dá desse pão. Eu quero é pão, eu quero é pão, eu quero é pão. É isso que eles dizem. Eu quero, me dar-nos sempre desse pão. Então disseram, dá-nos sempre desse pão. Declarou, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É aqui, meu amigo, aqui ele não entende nada. Porque esse pão que Jesus dá, que sacia, que o homem não sente mais fome, não sente mais sede, está tratando dessas emoções, dessas coisas humanas, essa sede humana de querer, de pecar, e essa fome desenfreada que tem que ter, que tem que possuir. Tudo isso é cessado no homem quando ele é saciado com esse pão da vida. Quando ele é saciado com esse Jesus que sacia toda a fome, onde toda a fome do homem, esse desejo, essa vontade, essa sede de querer ter, de possuir, e até mesmo se tratando de Deus, essa maluquice de se achar que tem esse poderio, e que é esse poder, essa unção, que muitos falam aí, que eu não sei que unção é essa, que não existe essa unção maluca, só na cabeça de loucos, que não conhecem nada do Evangelho. Porque o Evangelho traz ao ser humano essa simplicidade e humildade. O ser humano olha para si e percebe que é barro, que não passa de barro, e que dentro dele há esse tesouro. Por isso que Deus coloca desse tesouro dentro desses vasos de barro, e eles reconheçam que eles são barro, que são frágeis, e que sem Deus não são nada. Mas não, esses loucos que não tem, que essa fome que não se acaba, ainda ficam pensando dessa unção que é deles, e são todos altivos, são todos com queixos levantados, sem humildade. Jesus diz aqui, aquele que come o pão que eu tenho, aquele que crê em mim jamais terá fome e jamais terá sede de coisa alguma, tem contentamento em Deus, são simples como as pombas, são simples, são humildes, porque aquele que o gerou é humilde também. Aquele que o constituiu é humilde também. Então não pode haver duas fontes saindo de duas águas saindo do mesmo lugar. Ou é doce ou é salgada. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai seguindo. Porém, eu vos já disse que, embora tenhas visto, não credes. É exatamente dessa forma. Porque é simples. É simples. O Evangelho é simples. Jesus é simples. Esse pão da vida que desceu do céu, que dá a sua vida para todo aquele que dele comer e dele se alimentar, não sinta mais fome nem sede. É tudo simples. Os que não conseguem enxergar, é exatamente isso aqui. Jesus disse, eu já tenho dito a vocês, mas vocês não creem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Aqui está o segredo. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E todo aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele de que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em outras palavras, Jesus disse, olha, vocês só vão entender esse evangelho se for meu Pai que falar o coração de vocês. Se for meu Pai que trouxer vocês a mim. Quanto não for assim, vocês vão ficar tateando, batendo sem enxergar nada. Está na frente de vocês,
está aí aberto para vocês, mas não consegue, porque o homem, devido ao seu orgulho, devido a essa fome desenfreada, essa sede, não consegue se saciar com o pão que desceu do céu. Simples. Olha aqui o que vai continuar a partir do verso 41. Murmuravam, pois, eles, os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz que desceu do céu? Como é que você diz isso? Por acaso nós não conhecemos José, Maria, os irmãos de Jesus aqui? Como é que ele fica dizendo que ele desceu do céu? Não é? Eles não tinham visto tal coisa. Então eles ficavam indagando. É como duvidando. Duvida dessa simplicidade. Duvida dessa veracidade. Aí Jesus responde a ele: não murmurei entre vós. Não fique perdendo tempo com isso, não. O que é que Jesus vai dizer? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Vocês não fiquem murmurando aí, feito loucos, aí se batendo, porque isso é normal. Ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Está entendendo como o negócio é sério? Está entendendo que como o evangelho, se ele não for simples, está sujeito a não ser o de Jesus? Se o evangelho não for vivido nessa simplicidade de tal forma que o homem se sinta saciado em Jesus, por causa de Jesus, pelo feito da cruz, se não for assim, não é evangelho. E se não é evangelho de Jesus, é todo outro tipo de coisa, menos evangelho de Jesus. E aqui Jesus diz: não fica aí batendo, se murmurando não, porque, meu amigo, isso é simples. E isso só acontece se meu Pai intervir. Não murmureis, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, Jesus está dizendo aqui, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Jesus aqui invoca um texto lá de Isaías 54:13, onde diz que Deus ensinaria ao povo. Jesus disse: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Todo aquele que do Pai tem ouvido, tem aprendido de Jesus, tem aprendido desse evangelho, esse aqui vem a Jesus. Jesus está dizendo aqui: esse que vem a mim, porque é enviado por meu Pai. E só vai vir a mim aqueles que são enviados. Só vai abrir os olhos aqueles que Deus abrir. Só vai enxergar aquele que for humilde, aquele que se entregar de verdade, de alma, de corpo, de coração, abrir o coração e dizer: eu não sou nada. Esse que vai se entregar. Não é aqueles que sobem nos montes, não é aqueles que se enchem com os olhos feitos malucos e a boca cheia de saliva, babando feito um louco, achando que está cheio de Deus, de unção. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma, porque Jesus é simples, o evangelho é simples, ele é saciador, ele não tem essa loucura, esses malabalaias de canta de manaia, remaná, isso não existe ainda com o evangelho não, isso é outra coisa. O evangelho de Jesus não é, o evangelho de Jesus é simples, aprende-se de Deus e age com esse coração aberto para que Deus ensine, coração sempre aberto, cheio do poder no sentido de fazer ao outro, porque o poder de Deus é quem faz ao outro. Porque se não for para fazer o outro, não é poder de Deus, é qualquer outro tipo de coisa, menos poder de Deus. Porque o evangelho se resume a isso, em fazer o outro. Quer ver uma pessoa cheia do poder de Deus? É aquela que faz o outro. É aquela que ajuda o outro, que ajuda o próximo. Esse está cheio do poder de Deus. Não é dos que ficam rodando, falando todo tipo de coisa, feito louco, com os olhos regalados. Esse não tem unção, não tem poder, não tem coisa nenhuma. Só tem frilora de humano, sabe? Vaidade, orgulho, besta humano. Nada mais.
Nada mais, ele não consegue enxergar um palmo na frente, a verdade na frente. É exatamente o que aconteceu com essas pessoas. Só enxergavam um milagre, o pão, só queriam um pão, não conseguiam enxergar Jesus. Jesus estava ali, Jesus dizia: eu já tenho dito, mas vocês não me creem. Vocês têm me visto, mas vocês parecem que não me veem. Porque o que vocês veem na realidade são essas firulas que estão por fora. São essas firulas que estão por fora. Jesus vai dizendo: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ponto final. Quem crê em mim tem a vida eterna. E eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer de mim, viverá eternamente, e o pão eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. É a minha carne. Só quem come e bebe de Jesus consegue viver. Glória a Deus. Só quem come e bebe. E ele segue ainda: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Glória a Deus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aleluia. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender dessa simplicidade do Evangelho, desse Evangelho que é capaz de mover o homem nesse sentido de Deus, de simplicidade, de entender que ele é barro, que o tesouro é de Deus, que a palavra é de Deus, que o poder é de Deus, que o homem em si não tem poder de coisa alguma, e que tudo que nós fizemos, se não for nesse sentido, nessa direção de que é dele, e que nós não temos nada, se não for nessa direção, não funciona. Não funciona. Jesus está dizendo: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. A palavra. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Ele vai e diz: este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante aos que os vossos pais comeram. Não tem semelhança alguma à antiga aliança, ao que está lá com Moisés. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Assim como não tem nada a ver com tudo que você tem visto aí, com as loucuras que eu já tenho visto acerca do Evangelho, as maluquices. Não tem nada a ver com isso. O Evangelho de Jesus não tem nada a ver com isso. Porque as pessoas não vão ler o Evangelho. Elas ficam catando. Elas não querem se alimentar de Jesus e não querem se alimentar dessa forma, de se contentar apenas com Jesus. Só. Aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Estas coisas Jesus disse quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo de si mesmos que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpolou: isto vos escandaliza? Isso vos escandaliza? Imagine se vocês virem o filho voltando, né, para o lugar de onde veio. Mas se vocês virem isso. E amado, o discurso foi tão forte que eles começaram a ir embora. Todos foram embora. Assim como talvez hoje, eu não sei, aqui, quantos ainda vão permanecer ouvindo, né? Se outros vão embora, não suportam,
Porque, afinal de contas, o discurso é duro. O discurso que Jesus faz nesse versículo, nesse capítulo, aqui, é um discurso muito duro. E só fica quem é do Evangelho, quem realmente quer algo com Jesus de verdade. Porque quem não suporta, não consegue suportar isso. Isso é um discurso muito duro. Muito duro. Não foi diferente para aquela época, como também não é para hoje. Não é para hoje. É para quem tem peito, tem coragem de viver a simplicidade do Evangelho com toda a liberdade que o Evangelho oferece. Aleluia! Com toda a liberdade, com toda a vida abundante que o Evangelho oferece, sem nenhuma dessas loucuras aí, apontadas como o Evangelho. Sem nenhuma loucura dessas. Mas viver sã, viver sereno, viver, sabe, com a consciência de que é amado por Deus e que Aleluia. Deus cuida, que Deus zela. E isso é suficiente. Isso é suficiente. Porque se isso não for assim, não é Evangelho. Então começaram a sair, um por um, cada um saindo dali de perto. E Jesus chega por diz, fica só os 12. E Jesus olha para eles: e vocês também? Não querem pegar o beco? Não querem ir embora também? Aí Pedro abre e diz: para quem nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Só tu tens palavras de salvação. Então Senhor, é isso. Ou eu me contento com o Evangelho na sua simplicidade, confio plenamente de que Jesus é esse pão que desceu do céu, que todo aquele que se alimenta dele vive por ele, e todo aquele que nele crê, esse recebeu salvação de Deus, e esse Jesus nos ressuscitará no último dia. Aleluia. Simples. Fato. Ou eu creio dessa forma, ou eu vou ficar envolvido com muitas e muitas outras coisas, sem entender coisa alguma do Evangelho. O homem não tem poder nenhum, mas parece, se nós olharmos por aí, quantos existem cheios de suposta unção, não sei de onde eles compraram, qual foi no Paraguai, de onde foi que eles compraram. De Deus aqui não foi, porque se fosse de Deus eram simples, homens simples, pessoas simples, como Madre Teresa de Calcutá, que passou a vida inteira servindo aos pobres. Aí sim é uma mulher cheia do poder de Deus. Ou você acha que não? Né? Como Francisco de Assis. E quanto tantos outros santos que entregaram a sua vida no servir ao outro, em fazer ao outro, porque é dessa forma que estão cheios do poder de Deus. É quando se faz ao outro, porque se não for para fazer ao outro, não é poder de Deus. Só é poder de Deus é quando se faz ao outro. Se você acha que poder de Deus é essa rodopiada, esse regalar esses olhos de gente doido, maluco, a boca cheia salivando e ficar profetizando não sei o que, isso é coisa de Deus? Não é. Isso aí é do coração do homem, né? Dessa vontade do homem, porque as coisas de Deus é bem simples. O poder de Deus se manifesta quando nós fazemos ao outro. Aleluia. Quando nós fazemos ao outro. Quando nós deixamos nos desgastar. Né? Deixamos fazer, servimos aos outros. Quando se serve ao outro, a alegria é tamanha. Você não tem ideia da alegria que é de fazer ao outro, de servir ao outro. Está em de quem serve. Quando nós servimos, você não sabe como o nosso coração é cheio, nós somos renovados. Nós somos renovados. E Jesus termina o Evangelho encerrado dessa forma. É verdade. Vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Vindes benditos de meu Pai. O Evangelho resume a isso. O céu está aguardando essa manifestação, a natureza aguarda essa manifestação dos filhos de Deus. A natureza geme, ela
implora para essa manifestação dos filhos de Deus. Nesse sentido, não é com esse poderio todo que eles fazem aí, esses trabalhos, não, é com esse poder, essa manifestação dos filhos de Deus em servir, sabe, em se doar uns aos outros, na partilha, no compartilhar, no distribuir, no fazer pelo outro, em ajudar um, ajudar outro. A natureza geme que os filhos de Deus se levantem. O mundo clama, o mundo chora aí perdido, porque o mundo não consegue ver isso nos filhos de Deus. Os filhos de Deus, enquanto que os filhos de Deus estão perdendo tempo atrás de poder para si, atrás de vanglória para si, e as coisas não acontecem no âmbito da palavra, não acontecem nesse campo, e sim no campo do dar, do servir, do fazer ao outro. Não, Jesus, precisamos nos levantar. Então que você pondere, analise, queira experimentar mais desse Jesus. Queira experimentar mais desse Jesus. Queira viver mais esse evangelho dessa forma simples. Na servir ao outro, em fazer ao outro. Ser esse, não aqueles que estão atrás do pão, do resultado, mas aqueles que estão atrás de ser parecidos com Jesus, de fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar paga alguma, de ter vontade de servir ao outro, de estar perto do outro. Porque se não for assim, não é evangelho. Essa é para que nós somos chamados. E se a igreja foi chamada para isso, para ser esse sal e luz aqui na terra, nesse sentido, de fazer ao outro, porque se não é assim, não há igreja também, não existe igreja se não for dessa forma. Então que Deus possa, através do seu Espírito Santo, estar lhe movendo nesse sentido. Essa é a minha oração, que você seja movido nesse sentido, de servir a Deus nesse sentido, de compartilhar esse evangelho, de falar desse evangelho nesse sentido, sendo bênção em qualquer lugar, não só na igreja, mas no trabalho, né, na escola, em casa, sendo bênção, se doando, servindo, sendo bom pai, bom filho, bom esposo, né, servindo sempre, bom irmão, bom amigo no trabalho, colaborador, bom marido, boa esposa, né, tudo, né? sendo esses que são de Deus, que exalam um bom perfume de Cristo onde quer que vão. Aleluia. Que exalam esse bom perfume sempre. E são levados, como diz 2 Coríntios ali, são levados sempre em triunfo, em vitória, por causa desse exalar do bom perfume de Cristo. Amém. Carregados de paz, de simplicidade, e onde chegam, inundam qualquer lugar com essa fragrância de Cristo. Amém. Essa paz de Cristo. Por isso, essa é a minha oração, que assim seja na tua vida, para louvor e glória daquele que nos chamou. Aleluia. Para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, compartilhem essa live, né, no Face de vocês, para que essa palavra alcance os corações, até para aqueles que ainda têm dúvida, não entenderam muito bem a questão do evangelho, a proposta do evangelho, né, para todos nós, para os cristãos, né, para todo ser humano. Então compartilhem, né? Compartilhem. Eu quero agradecer a todos vocês, nós agradecemos. Sim, nós queremos agradecer as orações de todos, né, que estiveram intercedendo pela nossa vida durante esses 15 dias que o pastor passou em quarentena, né, que foi diagnosticado com o vírus. E eu louvo ao Senhor, amados irmãos, Deus nos guardou em todo o tempo. Amém. Sabe, a fidelidade do Senhor, ela é tremenda, sabe, para com a vida dos seus filhos, para todos os seus filhos.
O Senhor guardou todo o tempo, guardou a minha vida, guardou a vida dos meus filhos, né? Em uma casa que ela não é grande, é uma casa com poucos cômodos, e difícil foi para fazer esse isolamento, porque como eu havia tido contato com o pastor, eu estava em observação. Mas louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Que passamos. E nós agradecemos as orações dos irmãos, Sim, né, que tiraram um tempo aí do seu dia, que tiveram colocando os nossos nomes em vossas orações. Então, Deus os recompense. E é só quem realmente pode os recompensar, e eu creio piamente nisso, que o Senhor recompensa. glória a Deus. O Senhor recompensa. Sim. Então, Deus abençoe, né? E as orações de vocês chegaram ao trono. Amém. Com certeza. Chegaram ao trono. certeza. A resposta está aqui. Com certeza. Estamos aqui juntos, Com certeza. né? Cultuando juntos nessa noite. Então, foi resposta do Senhor. Amados, Deus guarda. Deus é maravilhoso. Nos falta palavras para expressar a alegria, essa fidelidade do Senhor, esse amor, esse cuidado. Eu sempre vinha falando que Deus cuida de uma forma preciosa. E assim realmente foi e tem sido. Amém. E como eu creio que está cuidando de vocês. Muitos irmãos, né, nós louvamos ao Senhor, o pastor Carlos Lassance, a missionária Lenaura, a irmã Miriam, a irmã Josiane Alto do Rodrigues, muitos irmãos, né, quem nós conhecemos, e tantos outros que também passaram pela mesma situação, como milhares de pessoas, né? E como Deus tem dado vitória, como Deus tem dado vitória ao seu povo, e muitos têm saído. Aí a gente pode até dizer assim, mas e aqueles que morreram? Aprove a Deus todas as coisas, o conselho da sua vontade, a soberania do Senhor os levar, né? Glória. Então, é a soberania de Deus na vida dos seus filhos. Aleluia. Amados, o próximo a gente ainda vai estar fazendo via live, né? Live. O próximo culto, que no caso vai ser a ceia, nós vamos já... Isso. Ou poderíamos deixar... vamos deixar a ceia para ser domingo, dia 19, na própria igreja, porque a própria igreja nós vamos abrir domingo, dia 19, né? O decreto da governadora com relação às igrejas foram abertas a partir do dia 14. A partir do dia 14 as igrejas podem abrir com 30%. Aleluia, glória a Deus. A partir do dia 29 com 50%, e assim gradativamente, observando toda a questões, essa questão de álcool, de máscara, de separação, com as precauções, com as precauções devidas com relação à saúde. Todas as medidas. Mas dia 14, a partir do dia 14 vai estar podendo fazer culto. Então, no dia 19, nós vamos estar realizando a ceia na igreja, né, lá em Barra do Maxaranguape. Isso. Domingo, dia 12, nós ainda teremos nosso culto. Ainda vai ser aqui. Culto lá, via live aqui, né? Ainda vai ser dessa forma. Nós em casa, vocês na casa de vocês. Mas a partir do dia 19, já começa a ser na igreja. Aleluia, glória a Deus. Com todas as medidas, né? Tudo de acordo com a lei, né? As precauções, as medidas que têm que ser tomadas. Então, desde já um abraço a todos, né, que estiveram conosco até agora. Glória a Deus. A turma de Barra do Maxaranguape, todos os irmãos, né? Eu agradeço a Deus pela oração de todos. Foi um momento... As ligações, né? Os irmãos que fizeram chamada de vídeo, orando conosco. Foi então, muito bom a preocupação de todos os irmãos com relação a minha saúde, né? A nossa saúde aqui em casa como um todo. Mas graças a Deus nós passamos. É verdade. Nós passamos para louvor e glória do nome do Senhor. Glória a Deus por isso. E somos gratos a Deus por isso. E nos dá mais essa gratidão a Deus de servir, de estar mais ainda. Estamos muito mais ainda alegres, né? Gratos pelo que Deus fez. Não nos falta palavras para que a gente consiga
decifrar a questão da alegria. Hoje, para mim, foi uma alegria imensa. Eu voltar. Domingo a gente não fez. Para mim foi um terrível. Foi dor terrível não fazer isso aqui. E a gente poder voltar para cá e poder fazer isso. Nós aqui, vocês aí do outro lado, e poder transmitir esse evangelho para mim, que amo fazer, que amo falar, né? Falar o evangelho, de Jesus, falar para mim é uma alegria muito grande. É verdade. Então, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o rosto, a sua luz, e vos dê a paz. E vos dê a paz. Amados, as orações aqui que eu vi, eu dei uma saidinha, né? E vi que teve alguns pedidos. Não se preocupe, vamos estar orando, viu? Os pedidos que são colocados aqui, por mais que não dê tempo, porque já vamos com 1h16, né? Aqui já ao vivo. Então, a gente vai estar orando por esses pedidos, tá bom? E também orando pela vida de todos vocês, tá bom? Deus os abençoe. Até o próximo domingo. Quinta-feira teremos o Evangelho da Cruz. Não se esqueçam, amados, é um encontro marcado certinho. Quinta-feira, às 20 horas, o Evangelho da Cruz, tá bom? Então, na semana eu coloco aí o cartaz. Em nome de Jesus, temos tido muito problema em relação quando chamamos algum convidado, né? A internet não tem cooperado, tem dado problema nessa transmissão. E a gente está tentando descobrir o que é. Mas, bola para frente, vamos embora, né? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Uma semana abençoada. Aleluia. Em nome de Jesus. Beijo, glória a Deus. Beijo no coração. Beijão a todos. Amém. Demora séculos nessa live. Saiu a voz dela. Você não clica no seu